meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Aleluia. Faz o teu querer em mim, Senhor. Faz a tua vontade, Pai, nas nossas vidas. Te entregamos tudo que somos, Pai. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor cresça em mim e em você. Agora é o momento de dedicarmos os dízimos e as ofertas. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos
Senhor, pelo deitar, pelo levantar de cada dia. Obrigada, Deus, pelo privilégio que é estar aqui na tua casa, junto com os meus irmãos, para te adorar, engrandecer o teu santo nome. Oh, glória a Deus. Obrigada, Deus. Nos faltam palavras para agradecer. Continua, Deus, conosco. Fala aos nossos corações, muda aquilo que precisa ser mudado em nós. Queremos te agradar, Senhor. Queremos ser melhor para ti a cada dia. Perdoa, Deus, as nossas falhas. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda a seguir os teus passos. Menos de nós, Pai, e mais de ti em nossas vidas. Para que na minha vida e na vida dos meus irmãos possam resplandecer o teu amor e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Ele é digno de toda a honra e toda a glória, pois a graça de Deus nos alcançou. Dediquemos consagrando-nos diante dele. Amém, igreja? Temos comunicações? Alguém do Ministério de Comunicações? Aline? Não temos? Então, vamos à participação musical. É a Nicole agora que vai estar conosco, louvando o nome do Senhor, na presença do Espírito Santo. Bom dia para vocês, oi. Fico muito feliz de estar aqui, podendo participar mais uma vez desse culto. Eu vou cantar uma música, A Começar em Mim. Acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver o mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor. Começar em mim, quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em seu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mas eu aqui só esperar, eu sou um deles. Minha oração
Louvado seja o Senhor pela vida da Nicole, que sempre nos abençoa, né? Com essa doce voz. Bom, igreja, como todos os anos, né? Hoje é um dia especial. Todos os dias são especiais porque estamos vivos, estamos aqui adorando o nosso Deus. Isso já é um motivo bem grande, né? De alegria. Mas hoje tem uma pitada especial para a gente, para a nossa igreja, para todas as igrejas. Nós comemoramos no segundo domingo de junho o dia do pastor. Portanto, pastor, quero que o senhor venha aqui conosco, senta aqui no banquinho. Não é da disciplina, é o banquinho só de alegria hoje, de homenagem, para que a gente possa estar, esse banquinho aí, o senhor não ficar cansado, né? Tem muito trabalho a se fazer, então, hoje o meu coração, eu como membro da equipe de eventos, né? Também como membro da diretoria estatutária, participando aí de todo o processo que nós vivemos, que a nossa igreja viveu, né? Assim como a Uane, que está aqui também nesse momento. Toda a igreja viveu momentos de luta, de tristeza, de dor, mas também de esperança. E sentimos o cuidado o tempo inteiro de Deus, porque Ele estava preparando tudo. A massa do bolo foi preparada, o bolo não solou, mas faltava a cereja do bolo, que era o Senhor, que já estava chegando para nos abençoar, para cuidar do rebanho da primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. E Deus nos honrou com a sua presença, tem nos honrado com a sua família, né? E a gente só tem que agradecer esse Deus maravilhoso, né? Eu queria ler para o senhor uma leitura bíblica especial que está em 1 Timóteo 3:1, 2 Timóteo 2:1, 1 Timóteo 2:15, 1 Timóteo 6:12 e 2 Timóteo 4:22. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém, igreja? Irmão Wayne, agora com a palavra. A irmã Michele já falou o quanto a nossa igreja orou, né, para que hoje tivéssemos um pastor que fosse enviado pelo Senhor, né? Cremos com muita alegria que o Senhor, nosso Deus, enviou o pastor Sérgio para cuidar desse rebanho. Durante 2 anos e 8 meses, essa igreja esteve sob a condução do pastor Hamilton Vargas, que nos ensinou muitas coisas, né? Que nós devemos viver na total dependência de Deus. E isso nos foi, assim, precioso demais, viver essa experiência, viver esse tempo. Precisávamos viver esse tempo. A igreja teve um crescimento em nível de desejo de orar, desejo de viver na dependência de Deus. E creio em particular que isso foi um crescimento muito grande para a nossa igreja. Tanto que hoje ela ora todos os dias, né? Todos os dias a igreja está reunida em oração. Então, isso é muito importante. Nenhum rebanho pode ficar sem pastor, sem condução, né? E o pastor precisa estar muito consciente da dependência, viver na dependência de Deus, né? E eu aprendi que aquele cajado que o pastor carrega em sua mão, aquela curva que o cajado tem, é para resgate, né? Ele não deixa que nenhuma ovelha que caia, que se separe do rebanho, fique lá afastada. Com aquela curva do cajado, ele resgata a sua ovelha. E creio que o pastor Sérgio tem esse desejo no coração, de trazer de volta aqueles que se foram, ou aqueles que estão ainda
perdidos, quietos, né? Então, nós cremos que o Senhor nosso Deus vai ajudá-lo nisso, né? Então, que o Senhor... Uma coisa, pastor, que tem me emocionado, hoje eu observei e fiquei... Pode parecer uma coisa muito simples, mas o fato do Senhor cumprimentar todos os membros da igreja quando chega, isso faz uma diferença, pastor, tremenda, faz para mim, e eu creio que faz para cada um. A diferença do pastor está indo a cada ovelha, a cada membro, cumprimentar. Então, infelizmente, nós vivemos um momento de pandemia em que o pastor não pode estar à porta cumprimentando todos os membros. Mas isso vai passar, é só uma questão de paciência. Então, nós trouxemos essa recordação desse dia. Uma pena a gente não poder abraçar cumprimentando, mas que o Senhor nosso Deus o abençoe. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Pedindo Pastor já também Sérgio, para o irmão William já estar aqui conosco. vamos estar orando pela vida do pastor Sérgio, agradecendo também a Deus pelo tempo que o pastor Hamilton Vargas esteve conosco. É um pastor que devemos ter em nosso coração e também coberto com as nossas orações, dada a sua responsabilidade na nossa denominação. E nós temos muito a agradecer ao nosso Deus pela vida do... Isso! Muito bom! E é uma igreja que tem muito bom gosto, já reparou, pastor? Muito bom gosto. Então nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, porque o Senhor nos mandou um servo que Ele já tinha separado. Nossa igreja precisava e precisa de um pastor que seja segundo o coração de Deus. Então nós vamos orar agradecendo a Ele por ter nos enviado o nosso pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti imensamente, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, podendo glorificar o Teu santo nome juntos, Senhor. É muito bom ver os nossos irmãos. E hoje, em particular, Senhor Deus, fiquei imensamente grata por ter visto pessoas que eu ainda não tinha visto, como o caso da irmã Sueli Ribas. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. Pai querido, nessa hora, nós queremos, Senhor, Te agradecer pela vida do pastor Sérgio Rosa. Muito obrigada, Deus, porque temos visto, Senhor Deus, o carinho, o cuidado, a atenção. Temos visto nele o desejo, Senhor Deus, de conduzir esse rebanho de acordo com a Tua vontade, Senhor. São muitos os desafios que temos pela frente e cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado em seu coração a estratégia, o desejo, Senhor Deus, a vontade, a paixão, Senhor Deus, de realizar cada um dos desejos que o Senhor tem para essa igreja, Senhor. Te suplicamos que o Senhor o cubra com o Teu Santo Espírito, que o Senhor, ó Pai, guie o Teu servo no caminho que o Senhor deseja, que o Senhor tem planejado para essa igreja. Dê a ele, Senhor Deus, saúde, vigor, abençoa a sua casa, sua esposa, seu filho, sua futura nora, Deus. Toma essa família nas Tuas mãos, Senhor. Que pelos caminhos onde ele passar, os Teus anjos, Senhor Deus, estejam ali, ladeando o Teu filho, Senhor. Que ele possa, Senhor Deus, ter garantia do Senhor, que ele vive na Tua presença e que ele está guardado por Ti, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, pelas respostas de oração. Muito obrigada por essa igreja ter sido determinada a orar. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós não ficamos só. E obrigada, Senhor Deus, muito obrigada pela direção que tivemos através da vida e da instrumentalidade, como ele gosta de dizer, Senhor Deus, do pastor Hamilton Vargas. Muito obrigada, só temos a Te agradecer. E nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.
Amém. Pastor, soquinho, que com certeza significa um abraço em cada um de nós, que a gente ainda não pode, mas teremos esse momento de receber seu abraço, que significa tanto para o rebanho, significa tanto para a gente, nós, suas ovelhas. Permanece aqui, o irmão William vai cantar agora, reger um hino com toda a igreja. Se o senhor quiser, eu guardo sua bolsa, que o senhor vai continuar com um momento de intercessão. E para a mensagem. Irmãos, nesse momento ainda da singela homenagem ao pastor, querido pastor, né, Sérgio Rosa, que está conosco já há mais de 2 meses, né, pastor? Mais de 2 meses já, irmãos. Ó, o tempo passa, viu? Então, ela pediu para cantar todos nós, não é só eu não, tá, irmãos? O hino 438 que diz: quero ser um vaso de bênção. Eu entendo, pastor, e sei que o senhor realmente deseja ser nas mãos de Deus um vaso de bênção. Então, é meu desejo, a minha oração, na verdade, neste momento, é para que, com base naquele texto que a irmã até já leu aqui de 2 Timóteo 2:1, que o Senhor se submeta ao Supremo Pastor Jesus e dessa forma seja fortalecido na graça do Senhor, para conduzir esse rebanho de Deus especial que é a igreja, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida e estamos todos juntos aí, né? Nesse reino glorioso de Deus para prosseguir como igreja de Cristo e que precisa, irmãos, sem dúvida alguma, ter um pastor. Agradecemos a Deus pela chegada do pastor Sérgio Rosa e essa homenagem tão especial da igreja hoje para a vida dele. Deus abençoe grandemente, tá, pastor? Vamos cantar então, irmãos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, cada dia desejo fazer. Todo aquele que vive culpado, o perdão de Jesus conhecer. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Para ser um vaso de bênção é preciso ser sempre leal, é preciso ter fé e pureza que nos vem do poder divinal. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Amém. Deus o abençoe tremendamente, pastor. A palavra o pastor. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. E de antemão quero agradecer já o carinho dos irmãos, agradecer o presente. E tem uma coisa que os irmãos não sabem, mas eu vou revelar aqui para os irmãos, que eu sempre esqueço do Dia dos Pastores. Eu não sei o que dá na minha cabeça, mas essa data para mim ela fica esquecida. E eu só vou lembrar realmente dela, ainda que esteja no calendário da igreja,
Mas eu só vou lembrar dela quando começa os posts chegar, um monte de gente mandar mensagem, e aí é o que eu me lembro que realmente tem a data do Dia dos Pastores. Então, todo ano, você pode acreditar nisso, mas todo ano para mim é uma surpresa o Dia do Pastor. E eu acho muito legal isso, acho muito bacana, eu gosto dessa data, é uma data especial. Então eu agradeço aqui os irmãos, o carinho para comigo, o carinho também para com o pastor Hamilton Vargas, né, que também é pastor em nossa igreja, está aqui conosco em nossa igreja, pastor Roberto Amorim, que dirige a nossa congregação. Glorifico a Deus pela vida desses homens de Deus também, que o Senhor levantou para de alguma forma também abençoar aqui a nossa igreja. Eu agradeço o carinho para comigo, a minha família. Rosana não está aqui nessa manhã, ela tomou a vacina na sexta-feira, teve a reação e ela está um pouquinho abatidinha, né, desde sexta-feira. Então, por isso ela não está aqui na manhã do dia de hoje. Então, obrigado aos irmãos por todo o cuidado, por todo o carinho. E eu espero em Deus poder retribuir a esta honra aos irmãos, cuidando dos irmãos, sendo zeloso para com o ministério, zeloso para com a igreja, porque a maioria dos irmãos não sabem, né, ou não conhecem todas as coisas que o pastor faz, né, porque o que fica mais evidente na vida do pastor é a mensagem, é esse momento aqui que eu estou na frente dos irmãos trazendo a palavra, né? Mas o dia a dia, né, tem bastante coisa que a gente vai tocando, tem toda a parte administrativa, tem toda a parte gerencial da igreja, tem instalação de sistema, tem visitação, tem as organizações, tem as visitações, tem o atendimento individual aos irmãos, e é um grande desafio, e eu me sinto honrado pelo privilégio que os irmãos me concedem, que os irmãos me dão, em poder estar aqui à frente dos irmãos, dirigindo toda esta igreja. Então, muito obrigado aos irmãos pelo carinho, pela dedicação, pela lembrança do dia de hoje. Eu quero só dar uma palavra antes de trazer a mensagem, e você pode aí abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, vamos ler o verso 14. Mas quando você abre aí, deixa eu compartilhar com você. Eu sou voluntário de um projeto social, e é um projeto enorme, que nasceu bem pequenininho no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, e a coisa foi crescendo, e enraizou por quase todo o Rio de Janeiro. Então, nós chegamos a ter hoje cerca de 17 orquestras que se apresentam nos maiores teatros da capital do Rio de Janeiro, dentre eles a Cidade das Artes, onde é feita a maioria das apresentações. E eu vou, claro, nas apresentações, né, ver a meninada, estar com o pessoal nas apresentações. E é interessante que cada apresentação tem cerca de 1 hora, mais ou menos. E apaga-se as luzes, né, fica só o palco lá aceso, e a gente percebe que ninguém se levanta no momento da apresentação. Raras exceções, com raras exceções, alguém se levanta ou se locomove ali no teatro durante as apresentações, porque as pessoas vão preparadas para estarem ali 1 hora participando ali da apresentação. Então, quando nós também estamos em culto, e o nosso culto é um culto, uma reunião solene, onde nós estamos dedicando esse momento a Deus, é importante que nós também venhamos preparados para estar aqui esse período e evitar as locomoções, as movimentações durante o momento que nós estamos, é claro, a não ser nos momentos em que realmente precisamos, né, nos locomover. Então, é só uma observação aos irmãos, com todo carinho, para que a gente melhore cada vez mais a nossa adoração ao nosso bom Deus. Lucas, então, capítulo 6, o verso de número 14, diz: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Só esta frase. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Vamos orar pela mensagem, e eu quero aproveitar esse momento também para orar
pela sua vida. Porque muitas das vezes nós chegamos ao santuário e chegamos trazendo muitas demandas, trazendo muitas necessidades. Então eu gostaria de orar nesse momento por você, pela sua vida, por algum pedido que você tenha a apresentar agora a Deus, e também por você que está orando por uma outra pessoa, para que Deus possa atender o seu clamor, atender a sua oração. Você então que tem um pedido de oração a fazer nesse momento, ou está orando por uma outra pessoa, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, para que nós estivéssemos nesse momento, orando, nesse momento de intercessão ao nosso Deus. Apresente o seu pedido a Deus, apresente a sua demanda, apresente o seu clamor agora, porque nós estamos diante de um Deus que sonda os nossos corações. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti as nossas petições, as nossas orações, e queremos apresentar também a nossa gratidão a Ti, ó Deus. Queremos apresentar ações de graças diante de Ti. Quero agradecer, ó Deus, pela vida do pastor P7, que melhorou, já está em casa. Eu louvo a Ti, ó Deus, pela vida dele. Que o Senhor tome, ó Deus, abençoa ali aquele pastor e que ele tenha toda a sua saúde restabelecida. Toma também aquele jovem, o Gabriel, que nós temos orado ali por ele, por sua família. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a saúde daquele rapaz que teve aquele acidente tão trágico. Sabemos que o Senhor, ó Deus, tem o poder de fazer todas as coisas. Sabemos que em Tuas mãos há a possibilidade de cura total daquele jovem. Mas nós entregamos diante de Ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, entregamos ele aos Teus cuidados. Colocamos diante de Ti, ó Deus, cada pedido, cada clamor, cada oração que está sendo feita aqui nesse lugar. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos que está aqui, ó Deus, nessa manhã. E vem Te buscar e apresenta agora pela manhã o clamor, a oração. Apresenta diante de Ti o Seu pedido. Há causas, às vezes, que aos nossos olhos parecem que não tem saída, parecem que não tem solução, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós cremos num Deus que tudo pode. Então, ó Deus, aquelas causas que aos Teus filhos parece que não tem solução, eu Te peço a Ti, Deus dos impossíveis, que o Senhor faça o impossível acontecer na vida dos Teus filhos. Abençoa, portanto, Deus, cada um dos Teus filhos. E traz a resposta, traz a saída, traz o escape. Aquele coração, Deus, que está aflito, aquele coração que está necessitado, aquele coração, ó Deus, que está amargurado. Toma em Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, tira toda a tristeza, tira, ó Deus, toda a desconfiança, tira toda a ansiedade. Ó Deus, traz a Tua paz para esse coração, a Tua paz que excede a todo o entendimento, traz a Tua graça, traz a Tua tranquilidade, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo nesta manhã, com toda a sorte de bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E é nesse nome que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Queridos, pode sentar. Esse texto da palavra de Deus, esse verso, essa primeira linha, Simão a quem acrescentou o nome de Pedro. E a partir desse texto eu gostaria de trazer para os irmãos o tema, meditar no seguinte tema: Pedro, o apóstolo impulsivo. Pedro, o apóstolo impulsivo. Veja que Jesus escolheu 12 dentre os seus muitos discípulos. E aí está o nome de cada um deles, que foi chamado apóstolos ou enviados. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Natanael, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas e o outro Judas. E eu quero falar sobre cada um deles. Já falamos sobre André. E hoje eu gostaria de falar sobre Pedro. E falar
desses homens é importante, porque nós precisamos entender que os apóstolos, eles eram pessoas comuns, eram homens comuns, como nós. Eram pessoas parecidas conosco, que tinham os mesmos problemas, enfrentando as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. E aprender sobre eles é conhecer um pouco mais da Bíblia. E conhecendo a respeito desses homens, o texto da palavra de Deus começa a falar mais intensamente então aos nossos corações. Por isso a importância de conhecê-los. E conhecer eles também motiva-nos a trabalhar na obra, porque muitas das vezes nós entendemos que uma característica nossa nos dificulta a trabalhar na obra, mas nós vimos a respeito de André, por exemplo, que era aquela pessoa mais retraída, mais tímida, mas como Deus usou poderosamente André para trabalhar na obra. Agora nós vamos ver o oposto de André, que é seu irmão, é Pedro. E a revista Palavra e Vida, de 2014, trouxe um estudo, não sei se aqui vocês na época usavam, foi estudada a vida de cada um deles, e quem tem essa revista, então, pode ir lá dar uma olhada para aumentar ainda mais o seu conhecimento a respeito desse apóstolo denominado Pedro. Se você fosse definir o apóstolo Pedro em uma só palavra, que palavra seria essa? Quem arriscaria a dizer? Pedro é... E aí você dá aí o subjetivo. Pedro é impossível. Uma outra. Dinâmico? Dinâmico. Ousado. Então veja, Pedro ele tinha uma personalidade forte. Todos os adjetivos que os irmãos trazerem aqui, falarem a respeito dele, vai sempre apontar para essa personalidade forte do apóstolo Pedro. E Pedro era aquela pessoa que, ao meu modo de ver, quando eu leio a Escritura, era típico aquela pessoa que fala antes de pensar. Quando falou, o pensamento vai movimentar-se bem depois, né? Aquela pessoa que vê uma situação e já coloca lá, sente a emoção e já coloca para fora. Você deve conhecer pessoas assim, que são precipitação em pessoa. Era exatamente a característica principal de Pedro. De fato, então, eu penso que ele era um apóstolo impulsivo. Pedro, na verdade, não era um nome, mas sim um apelido que ele recebeu, né? De Cefas, que quer dizer Pedro, ou Petrus, ou Pedra. Era o apelido que ele recebeu. A palavra de Deus não diz assim, como era exatamente esse apelido, né? Se era de fato um apelido, mas se era um apelido jocoso, se era uma brincadeira que Jesus fez com ele, né? Tipo a pedrinha, ou você é um turrão, nesse sentido, ou se era devido a Pedro ser considerado como se fosse uma pedra realmente, aonde a igreja basicamente vai ser não edificada, né? Porque ela vai ser edificada sobre Jesus, mas ali o principal personagem da igreja, tanto que a igreja católica ela vai colocar o Pedro como o primeiro papa, né? Como quase a pedra angular da igreja, mas a pedra angular da igreja é de fato Jesus, e Pedro não vai ser o primeiro papa, porque o papado só vai começar lá para frente, na época já de Constantino. Então o apelido era significativo, e o Senhor teve uma razão específica, talvez, para escolhê-lo. Simão era de natureza impetuoso, ele era inconstante, ele era inconfiável. Sua tendência era fazer grandes promessas que talvez ele não poderia cumpri-las. Era daquelas pessoas que
parecem que se atiram de cabeça rapidamente em alguma coisa sem pensar muito nas consequências daquilo que está fazendo, da decisão que está tomando. Mas estava sempre pronto para servir e com frequência ele era a primeira pessoa a se colocar à disposição para as tarefas. Toda igreja tem os seus Pedros, na verdade, tem aquelas pessoas que têm exatamente essa característica. E talvez nessa manhã muitos se identifiquem com Pedro, dizendo: isso aí está falando comigo, eu sou realmente dessa forma. E é interessante para você perceber que como Deus pode usar você na sua personalidade, da forma como você é. Deus apenas vai lapidar você, como Jesus ali lapidou Pedro, e Pedro foi muito lapidado. Você conhece a história de Pedro, você vai perceber que ele recebeu muitos apertões ali, não só de Jesus, mas como os demais. Em Gálatas 2, capítulo 2, verso 11 e 14, nós vemos aí um apertão que ele vai tomar lá na frente já de Paulo, e diz: quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Nesse momento aí, o Pedro, ele está sendo daquele tipo que a gente conhece como, desculpa aqui a expressão, mas duas caras, por isso ele vai tomar essa repreensão. Porque na frente dos gentios ele estava sendo uma pessoa, e quando chegavam os judeus, ele se transformava em outra pessoa. Quando os judeus não estavam presentes, ele sentava com os gentios, ele comia com os gentios. Mas quando os judeus chegavam, aí ele se desfazia dos gentios e ficava só com os judeus. Então, Paulo chega e dá-lhe essa repreensão dura, muito dura, ali no apóstolo Pedro. Então, ele tinha um probleminha de dissimulação, e por isso ele vai tomar essa repreensão. Então, a partir desses fatos, eu gostaria de trazer algumas outras características elementares aqui do apóstolo Pedro. E a primeira dela é sobre a sua profissão. Pedro, ele era um pescador. Simão era um pescador profissional. Ele e o seu irmão André, que nós vimos no domingo anterior, eles eram sócios no pequeno negócio. Talvez o pai dele, Jonas, também tinha sido pescador, e ali de herança ele recebe então esse negócio aqui de pesca, tendo barcos de pescas, cuidando ali dos negócios de família, juntamente com o seu irmão. Eles vieram de Betsaida, mas um tempo depois você vai achar Pedro em Cafarnaum. Então provavelmente ele é oriundo de Betsaida, e mais tarde, Betsaida era um vilarejo pesqueiro pequeno. Ele sai de Betsaida e ele vai então morar em Cafarnaum. Era casado, não fala da esposa dele, mas fala da sogra, E alguns até brincam, porque ele não gostava muito de Jesus por causa disso, porque Jesus um dia, a sogra dele estava passando mal, estava com febre, e Jesus curou a sogra dele, E ele ficou muito chateado com a situação. Mas ele não fala sobre a esposa, mas fala sobre a sogra. Então provavelmente ele era casado, e talvez a sua esposa até o acompanhasse ali nas suas viagens missionárias. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, diz: acompanhou que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu os 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, era o de Pedro. Então,
falando a respeito do negócio que eles tinham ali a respeito da pesca, proprietários de barcos. E Jesus, então, olhando, avistou ali aqueles homens, e eles eram pescadores, e eles estavam ali lavando as suas redes. No verso 10, Jesus diz para Pedro, Tiago e João, que a partir daquele momento, Lucas ainda capítulo 5, no verso de número 10, a partir daquele momento, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homens. A partir daquele momento, então, Jesus faz um convite para ele. Ele era um profissional da pesca, alguém que conhecia a respeito de peixe, de barco e tudo mais. Mas agora, a partir desse momento, desse encontro que ele está tendo com Jesus, desse relacionamento com Jesus, Jesus vai fazer um convite para que ele largue ali os seus afazeres, largue ali o seu barco, largue o seu negócio, largue a sua pesca, porque Jesus tinha uma outra proposta para ele, de se tornar pescadores de homem. E eu acredito que Pedro não entendeu absolutamente nada do que Jesus falou com ele naquele momento. Pedro, ele vai se identificar com Jesus não pela proposta que Jesus apresenta para ele de ser pescador de homem, mas por quem era Jesus. Jesus, ele era um mestre judeu, e era uma honra ser convidado por um mestre para se tornar o seu discípulo. E Pedro, ele era assim como André e os demais discípulos, eram homens iletrados. Para que um mestre judeu convidasse algum rapaz, para se tornar seu discípulo, esse menino, ele tinha que ser muito estudioso. Ele, desde 5 anos de idade, o judeu, ele começava já a estudar a Torá. Ele começava a decorar ali a Torá. E ele começava a estudar a respeito das leis judaicas. E ele ia se aperfeiçoando a respeito daquilo. E ele só conseguia passar para a próxima fase se ele fosse aprendendo as primeiras fases, se superando nas primeiras fases. E só era convidado, então, por um mestre judeu para se tornar o seu discípulo, aqueles que eram os melhores, se saíam melhores ali no estudo da Torá. Pedro, sendo um homem iletrado, Pedro sendo um homem de pouco estudo, jamais ele seria convidado por um mestre judeu para se tornar seus discípulos. Então aqui é um momento de grande honra para Pedro. Pedro, ele não entende absolutamente nada do que Jesus está dizendo. O que é esse negócio de pescador de homem? Talvez na cabeça dele vinha um anzol, ou vinha uma rede, vinha um monte de homem lá, e ele jogando e pegando literalmente aqueles homens. Então Pedro não entende o que hoje a gente lê o texto, a gente sabe, compreende perfeitamente o que Jesus estava dizendo para ele, mas ele não entende aquela proposta. Ele vai entender muito tempo depois. Então o que atrai ali Pedro não é porque ele entendeu a mensagem de Jesus, mas é porque ele sabia quem era Jesus. E o que eu acho interessante também nesse chamado de Pedro é que Pedro, ele não estava desocupado. Pedro não estava ali sentado, fazendo nada, no momento lá de descanso. Pedro estava lavando as redes, ele estava no seu ofício, ele estava trabalhando. O que me faz pensar que talvez Deus prefira chamar as pessoas que são ocupadas, pelo fato talvez de que as pessoas que são ocupadas, elas sejam mais comprometidas. Então, às vezes, a gente chama alguém para trabalhar, para fazer alguma coisa, e aí as pessoas falam, mas eu sou muito ocupado, e realmente, é você que é ocupado que Deus está te chamando de fato, porque se você é ocupado, é porque você tem comprometimento com aquilo que você está fazendo. Pessoas que são desocupadas, talvez não tenham tanto compromisso ou comprometimento
com as coisas. Então, se Jesus te chama para algo, é porque Ele confia em você. Ele sabe do seu potencial. E pode ser até que você não entenda direito para o que você está sendo chamado. Mas se você conhecer a Jesus, você saberá que Ele não vai te chamar para algo infrutífero. Ele não vai te chamar para algo que seja ruim para você. Ele vai te chamar para algo que você pode realizar, que você pode fazer, assim como foi também na história de Pedro. E Jesus chamou ele dentro do ofício dele, falou com ele dentro da linguagem dele. Venha, Pedro, que eu vou te fazer, então, pescadores de homens. Segundo aspecto importante aqui para ressaltar na vida de Pedro, é que Pedro, ele era líder, ou se tornou o líder dos apóstolos. John Stott afirma que Pedro era líder dos apóstolos. Nos textos sagrados, nos textos bíblicos, você não vai encontrar essa expressão, não vai direto dizendo que alguém colocando Pedro como líder. Isso vai talvez acontecer de uma forma natural, talvez até devido à personalidade de Pedro. Mas o nome de Pedro, ele encabeça todas as listas que a gente acha no Novo Testamento, sempre o nome de Pedro vai aparecer lá em primeiro lugar. Em Mateus capítulo 10, verso de número 2, não sei se está aí o texto, Mateus capítulo 10, verso de número 2, ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão. Então, Pedro sempre vai aparecer nessa disposição, e nesse verso específico, tem um destaque para Pedro, dizendo ali a respeito de são estes, primeiro, e essa expressão, primeiro, traduzida aí do grego, é a palavra protos. E a palavra protos vem aí da raiz, tem a raiz do protótipo. Então, aquele, que a partir daquele vai ser tirado outros. E também tem o significado de principal, não apenas primeiro no sentido de uma fila, mas aquele que realmente tem uma função mais importante. Então, o líder, Pedro é considerado como o líder dos apóstolos. Observando as características, então, do apóstolo Pedro, nós podemos pensar que talvez ele não seria a pessoa mais indicada para a liderança. Aquela impulsividade toda, aquela coisa de falar sem pensar, aquela coisa de agir sem pensar, talvez ele não fosse o mais indicado. Não sabemos o que fez dele um líder. Talvez, eu penso que talvez até esses atributos que aparentemente sejam contrários, talvez foram os que mais contribuíram para que ele fosse ali considerado o líder, aquela personalidade impulsiva. O que poderia ser considerado como um defeito, talvez para as pessoas, foi considerado ali, diante de Deus, um forte atributo para que ele chegasse à liderança. Então, o que me leva a pensar é que Deus não nos olha como nós mesmos nos olhamos. Deus não nos vê a partir dos nossos olhos. A lente que Deus usa para nos enxergar é outra, completamente diferente daquela que nós usamos para enxergar a nós mesmos. O que me faz lembrar da história de Gideão e como Gideão se via. Em Juízes capítulo 6, verso número 12, quando nós lemos a respeito de Gideão, não vou ler o texto todo, só esse verso, mas é importante ver como Gideão, ele se via e como Deus via Gideão. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Isso Deus estava falando com Gideão, mas Gideão estava malhando trigo no lagar, estava escondido, havia ali os inimigos, os midianitas estavam cercando, e havia ali um medo, talvez uma preocupação
de uma ação do inimigo, de tomar ali toda a alimentação. E Gideão vai ficar escondido, obviamente, para proteger ali o seu alimento, e o que levou ele a ficar ali protegido foi justamente o medo do ataque iminente do inimigo. Então, quando Deus fala para ele, o Senhor é contigo, homem valente, talvez Gideão estivesse falando, quem está falando comigo? Eu? Como? Eu? Então, a forma que Deus nos olha, muitas das vezes, não é a mesma forma com que nós mesmos nos olhamos. E talvez a gente olhe para nós mesmos, olhando, observando os nossos defeitos, observando talvez a nossa incapacidade, olhando talvez para nós mesmos, dizendo, mas eu não posso fazer isso. Humanamente falando, como você pensa, assim você será. Porque são os seus pensamentos que vão determinar as suas ações. Agora, quando Deus nos olha e Ele nos enxerga de forma diferente, Ele também vai nos fazer pensar diferente e ver outras perspectivas, assim como Ele fez com Gideão, e assim como Ele vai fazer com o apóstolo Pedro. Deus então viu em Pedro um gigante adormecido, e essa é a verdade, e é esse gigante que Pedro ele vai se tornar, porque assim Deus estava vendo, assim Deus estava enxergando, e assim o Deus levantou. Então, querido, se Deus chama você, se Deus confia você, se Deus fala contigo, te chama para uma obra, talvez Deus esteja vendo coisas em você que você não está vendo, talvez Deus esteja vendo em você um gigante adormecido, alguém que vai fazer uma obra extraordinária, alguém que talvez com coisas talvez que você acha que seja insignificante, vai trazer uma grande mudança, vai trazer uma grande transformação, porque veja, eu espero que você lembre sempre daquilo que eu digo, que o Espírito de Deus, o Espírito do Cristo, o Espírito Santo de Deus, que nos habilita, nos capacita para estar aqui, debaixo das quatro paredes desse santuário, e que capacita a mim, pastor Sérgio, para pregar o Evangelho, pessoas para cantar, pessoas para tocar, pessoas para estar em outras funções da igreja, mesmo o Espírito que capacita a igreja para funcionar, para crescer, para se tornar dinâmica. Esse mesmo Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus que também capacita você a ser um grande profissional na sua área que você escolheu, a ser um grande empresário, a ser um grande homem de fora, do lado de fora das quatro paredes desse santuário, porque o Deus que nós cremos é o Criador dos céus e da terra. O Deus que nós cremos, Ele está em todos os lugares dessa terra. O Deus que nós cremos, Ele não cabe dentro da nossa religião, não cabe dentro da nossa denominação. O Deus que nós cremos não cabe em nenhuma caixinha que a gente queira formatar para colocar Ele dentro. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que faz a gestão de todo o universo. Portanto, aonde você estiver, seja o que você estiver fazendo, ali Deus estará contigo. Ele vai estar contigo à toa? Ou, isso é para a gente pensar. O local, então, onde você está, talvez seja o lugar que Deus escolheu para realizar a sua obra através da sua vida. E o que você precisa fazer? É como Pedro está disposto e dizer sim para Deus, para a obra. O projeto que eu mencionei para você e da qual faço parte, ele não é um projeto evangélico. Ele é um projeto de música para alcançar todas as pessoas, de todas as religiões, de todos os lugares, de todas as falas, principalmente os mais pobres, porque é um projeto que é voltado para os mais pobres, mas todos podem participar do projeto. Não é um projeto evangélico. Mas como as pessoas ouvem de Deus dentro daquele projeto? Hoje, a Junta de Missões Mundiais, quando vai levantar missionários para mandar para outros lugares, ela não seleciona mais pastores, até manda pastores, mas ela não tem muito mais trabalhado dessa forma. Ela tem buscado profissionais de determinadas áreas, principalmente médicos, pessoas da área de esportes, pessoas em geral. Por quê? Porque essas pessoas vão entrar dentro da comunidade, de boquinha fechada, sem falar nada de Jesus, sem alardear nada,
E ali no dia a dia, ela vai montando ali os pequenos grupos, e ali na caladinha, né? Ainda mais em países muçulmanos. Se alguém puder aqui desligar aqui o... Eu estou congelando aqui, já minha mão está gelada. Então ali dentro, os países fechados, países muçulmanos, ali eles vão falando a respeito de Jesus. Então nesse projeto, que eu me identifico bastante com ele, participo já há muitos anos, ali a gente fala de Jesus, fala desse Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas têm recebido ali mensagens, porque Deus vai usar você no local onde você estiver. Você precisa dizer sim para o chamado de Jesus. Quando nós estamos vendo a respeito dos discípulos, e a gente está vendo um a um, e a gente começou a ver que eles eram homens comuns, há um propósito nessas mensagens. E esse propósito, eu espero que ele não fique escondido. Não é um propósito subliminar. Esse propósito é despertar você para a ação missionária. Talvez uma ação missionária diferente da que você conhecia. Uma ação missionária que talvez não envolva as 4 paredes do santuário. Envolva também, mas envolva mais você no local onde você está. Seja lá na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua rua, seja no lugar que você tem poder de influência. Aquele local ali, Deus chamou você e Deus fala contigo ali naquele lugar, na sua linguagem, porque aquela linguagem você conhece. Talvez eu não conheça, mas você conhece. Quando Jesus então chamou a Pedro, chamou ele na linguagem que ele conhecia. Venha que eu vou te fazer pescador de homens. E a última característica que eu quero levantar, que é a que a gente mais ressalta, ou ressaltou, é que Pedro, ele era impulsivo. A personalidade impulsiva, então, de Pedro, o levava a falar fora de hora, às vezes até sem pensar, mas também o levava a tomar decisões rapidamente. Então, Mateus capítulo 16, verso 13 a 16, ali mostra que haviam várias opiniões a respeito de Jesus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntaram aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro foi aquele que rapidamente soltou ali aquilo que ele imaginava, que ele pensava. Aquela impulsividade dele levou ele a responder: não, tu és o Cristo, afirmar tu és o Cristo. Talvez um ou outro ali estivesse ainda duvidando, algum apóstolo ainda, será que é mesmo, será que é? Mas Pedro já jogou para fora, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Mateus capítulo 14, versos 28 e 29, relata que quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro, ele foi aquele que se arriscou a fazer a mesma coisa. Diz o texto: respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então Pedro foi aquele que se arriscou, ele já saiu do barco, pulou na água e ele saiu andando. Nenhum mais outro discípulo teve essa impulsividade, fez isso, esse atrevimento, né, de, imagina eu querer andar sobre as águas. Talvez os outros discípulos, quando ele estava afundando, talvez eles olharam, porque eles tinham esse negócio de rixinha, né, entre os outros. Talvez um deles tivesse falado, talvez até Tomé, tá vendo aí, olha o bobão aí, está afundando e tal. Mas Pedro, ele não pensou em nada. E ele andou ali, teve a oportunidade de também andar sobre as águas. Quando ele começou a prestar atenção muito nos ventos, ele começou a afundar. João capítulo 18, verso 10, diz que quando Jesus estava sendo preso no Getsemane, o que Pedro fez?
Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. O que Pedro pensou ali, talvez, naquele momento? Havia um destacamento ali de soldados. Será que Pedro queria lutar com cada um deles? Ele não pensou em nada, isso foi uma reação. Na hora ele pegou a espada ali e ele cortou a espada ali do Malco. E Jesus ali deu uma apertada nele, deu uma repreensão, corrigiu ele, curou ali a orelha de Malco, e mais uma oportunidade ali de Pedro, então, aprender ainda mais com Jesus. E o último texto, Mateus capítulo 16, verso 23, Jesus, ele dá agora uma repreensão, assim, que eu acho que a maioria de nós não suportaria. Talvez teria abandonado Jesus. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Quem de nós iria suportar receber uma repreensão dessa? Você aguentaria, Wayne? Olha, eu vou ser sincero, dificilmente aguentaria receber uma repreensão dessa. O meu líder me chamar de Satanás, falar que eu estou endemoniado, meu líder falar isso comigo, talvez eu não suportaria, mas Pedro, ele suportou essa pressão. Deus estava trabalhando ali com Pedro. Nenhum dos outros apóstolos foi tão apertado, tão severamente, quanto Pedro. Talvez justamente porque Deus estava preparando para Pedro um lugar mais elevado. Então saiba que quando Deus tiver algo a tratar contigo, e quanto mais alto for a posição que Deus querer te levar, mais Ele vai tratar contigo, mais Ele vai apertar você. Por que razão? Porque Pedro precisava ser moldado. Ele era uma pedra assim, mas uma pedra bruta, que precisava ser moldado. E ele foi lapidado severamente por Jesus. Jesus, então, nos usa de acordo com a nossa personalidade. E o que precisamos fazer é simplesmente dizer sim para esse chamado de Jesus. Sabendo que não importa qual seja a sua característica, você pode ser parecido com o André, mais tímido, ou você pode ser mais afoito como Pedro. Deus vai usar você dentro das suas limitações. E mais importante ainda, não se limite pela sua visão a respeito de si mesmo. Deixa que Deus mostre para você qual é a visão dele ao seu respeito. Porque a visão de Deus a seu respeito, vou lhe dizer, certamente vai ser muito superior à que você mesmo tem sobre você. Feche seus olhos, o Ministério de Louvor pode vir, nós vamos orar nesse momento. E eu queria que você já colocasse diante de Deus a sua vida, no sentido de ser usado por Deus, usado pelo Senhor. A nossa ideia como igreja é construir e sempre construir, ou reconstruir e sempre reconstruir. A nossa ideia enquanto igreja é fazer que você, membro da igreja, entenda o seu papel como crente em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para ser servidos, fomos chamados para servir. E quando é então, pastor, que eu vou ser servido? Enquanto você serve, você vai ser servido. Esse evangelho que tem sido pregado por aí, é o evangelho que nos chama só a nos tornarmos meros assistentes de culto. Ora, se isso fosse possível, o culto todos nós vimos aqui para oferecer o culto a Deus. O culto não acontece daqui do altar para aí. O culto acontece entre todos nós. Então cada um de nós temos um papel elementar, um papel importante na adoração ao nosso Deus. E nenhum de nós fomos chamados para assistir, nós fomos chamados para fazer. Todos nós nessa manhã aqui, presente, não está sendo transmitido hoje,
por uma falha da internet, mas todos nós, participantes do culto, estamos fazendo o culto a Deus. Não é só o Ministério de Louvor que está aqui, o pastor que está fazendo o culto, não é só o William que dirigiu aqui a Escola Bíblica Dominical, está fazendo o culto. Todos nós nessa manhã estamos fazendo o culto. Você está entregando nesse momento o seu culto a Deus, o seu culto ao Senhor. E Deus, Ele trabalhando no seu coração, Ele vai te chamando e te chamando para fazer, além da adoração aqui coletiva, algo muito específico, que talvez só você possa fazer. Diga sim para o chamado do Senhor. Diga sim para aquilo que Deus está te chamando. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra dessa manhã, que é uma palavra que mexe conosco, nos desafia a estarmos dispostos a fazer a tua obra, e fazer com todo cuidado, com todo carinho. É uma palavra que nos desafia a nos entregarmos diante de ti, diante dos teus propósitos, e aceitar a sua proposta. Ó Deus, tu conheces e sonda os nossos corações, tu sabe quem nós somos, tu conheces os nossos defeitos, e tu conheces os nossos valores, e tu sabes até onde nós podemos ir. Tu conheces o coração ali de Pedro, e o Senhor poliu a Pedro, e o Senhor levou a Pedro a lugares mais altos, mais elevados, que ele jamais imaginaria que pudesse ir. Ó Deus, que nessa manhã o Senhor desperte aqui neste santuário muitos valores, homens, mulheres, crianças, para realizar a sua obra da forma com que o Senhor tem sonhado para nós. Abençoa-nos, portanto, Senhor, nesta manhã, e fala aos nossos corações, e nos desperta cada vez mais e mais. Dá-nos um dia cheio da tua graça, cheio da tua presença. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Chegamos ao final do culto, só reforçando para todos que hoje nós temos o almoço missionário. O custo é de R$10. Então, quem quiser saborear esse delicioso almoço, já ajudando na campanha de missões, tá? R$10 lá embaixo com a equipe que está lá na cantina. E lembrando a todos também que estejam em oração, porque essa próxima semana agora, na próxima semana, vamos comemorar o aniversário da igreja, que começa dia 17 de junho, que vai ser o culto estritamente online, tá? Todos poderão participar. E no dia 20 será presencial e online. Então, quem quiser estar aqui conosco no templo, é preciso fazer a inscrição, tá? O link da inscrição, tanto do culto da manhã, do dia 20, como o culto da noite, está disponível em todos, no aplicativo, no site, no Facebook, nas nossas redes sociais, tá? O WhatsApp. Então, quem puder acessar e quiser participar, é preciso fazer a inscrição. E vamos continuar em oração para que tudo que seja feito seja para a honra e glória do Senhor Jesus e que nós possamos consagrar nossa vida a Ele, continuar consagrando a nossa vida a Ele. Amém, igreja? Tenham todos um bom dia, um bom domingo. Para quem vier à noite, que possam retornar em paz. Amém.